Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar um pouquinho das tabelas e dos gráficos. Deixa eu colocar minha imagem aqui no cantinho para não atrapalhar vocês. Isso daqui aqui embaixo. Vamos lá então? A gente já viu um pouquinho sobre tabela esses dias atrás, né? Mas eu trouxe novamente exemplos de tabelas para vocês, que vocês possam se familiarizando com isso e entender. Então, as tabelas nada mais é do que um resumo dos dados que foram coletados, né? Ela sempre tem algumas normas para construção, então ela sempre vai ter que ter um título, que nem nesse caso, ranking de geração de empregos no Nordeste. Daí ela tem um cabeçalho, o cabeçalho é onde especifica os dados que vão ter na nossa tabela. Depois, no corpo da nossa tabela é onde tem os dados propriamente dito, aqueles que foram coletados. E aqui embaixo, bem no finalzinho dela, a gente tem a fonte, que é de onde foi tirada a nossa tabela. Então, olha lá. Coloquei aqui para vocês, então, ó, separadinho o título, o cabeçalho, o corpo da tabela e, por fim, a fonte, que fica localizada lá na parte inferior, né? E agora nós vamos falar mais exclusivamente dos gráficos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho de gráfico. O gráfico ele também representa, né, ele é o resumo dos resultados que a gente obteve numa pesquisa, numa coleta de dados. E ele facilita muito com que os estudantes consigam, qualquer pessoa, na verdade, né, consiga observar aquele gráfico e tirar alguma conclusão sobre a evolução de um fenômeno, ou como está se comportando algum valor, ou como se relacionam esses valores, né? Os gráficos têm vários tipos, tá, gente? E a gente tem que escolher o tipo de gráfico que nós vamos usar de acordo com o quê? Com a clareza, com a veracidade, com a simplicidade, com que a forma verdadeira que ele vai traduzir os dados que foram pesquisados. Tem algumas diretrizes para se construir um gráfico, não pode ser de qualquer forma. Então, primeira coisa, o título, ele tem que ser claro e completo. Anota aí, pessoal. Às vezes, se for necessário, pode ter um subtítulo. É aquelas linhas menores que ficam abaixo do título explicando o porquê daquele título, porquê daquele gráfico, tá? As quantidades nos gráficos tem que ser deve representar alguma grandeza linear. Sempre que possível, a escala do gráfico tem que ser escolhida e aparecer o quê? A linha do zero. Tem que começar o meu gráfico a partir da linha do zero. Facilita o entendimento. Ah, mas às vezes o dado é muito grande. Como que eu vou começar? Ah, tem como começar depois, não do zero. Mas quando começa a partir da linha do zero, todo mundo entende bem mais fácil, tá bom? A escala horizontal, é aquela que deve vir, então, da esquerda para a direita e a vertical de cima a baixo, tá bom? Os títulos e as marcações dos gráficos devem sempre ser dispostos de uma maneira que sejam facilmente lidas e que a pessoa consiga entender também facilmente. Então, a leitura e a interpretação de um gráfico. Então, a primeira coisa que você olha no gráfico, você tem que entender, por exemplo, qual o fenômeno que está sendo apresentado. Se está considerando alguma região do país ou do mundo, você já tem que conseguir bater o olho e ver qual, o tempo, se é do passado, se é mais antigo, se é um gráfico novo, a fonte. Então, esse tipo de dado você tem que olhar no gráfico e já conseguir ver. Tem que ser fácil de encontrar, tá? O tipo de gráfico tem que ser adequado para aquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, eu estou estudando o aumento da pandemia, de casos durante a pandemia, casos do Covid-19. Para isso, eu vou usar um gráfico, por exemplo, de setores, que é aquele gráfico de pizza? Não, aquele gráfico ele é legal para quando eu trabalho com porcentagem. Ah, mas eu estou querendo analisar a evolução da quantidade de casos. Um gráfico de linha, será que é legal? É legal, porque você vê que está aumentando ou que está diminuindo. Então, seria melhor. Além disso, na interpretação do gráfico, eu tenho que conseguir analisar os fenômenos separadamente. Tem que observar os máximos e os mínimos. Eu consigo ver uma mudança mais brusca, ele tem que me trazer tudo isso, tá? Eu tenho que conseguir olhar para aquele gráfico e ver uma tendência, se é uma tendência crescente ou decrescente. Se eu estou falando para vocês, por exemplo, do gráfico da quantidade de casos do Covid, eu tenho que olhar naquele gráfico de linha e entender, está aumentando os números de casos ou está diminuindo? Ou está no mesmo lugar que estava mês passado? Está estacionado? Eu tenho que saber tudo isso
só pela leitura e pela interpretação do dado, do gráfico, tudo bem? Então, os tipos de gráfico que nós temos e que nós vamos estudar hoje. Primeiro é o gráfico em linhas, depois gráfico em barras, colunas, setores, gráfico em coordenadas polares, histograma e pictograma. Então, vamos para o primeiro, porque o primeiro é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é muito utilizado quando eu quero ver uma evolução de alguma coisa, em função do tempo, na maioria das vezes, tá? Então, igual eu falei para vocês, se eu quero ver a evolução dos casos de Covid, por exemplo, durante a pandemia. Então, eu começo a contar lá em março, aí eu faço março, abril, maio, junho, julho e agora agosto. Então, eu marcaria a evolução nesses 6 meses, faço os pontos e ligo eles, tá bom? Aí eu faço uma linha. Aí eu consigo ver, tá aumentando, tá diminuindo, de um mês para o outro, o que aconteceu? Trouxe para vocês aqui também índice de fluxo da escola ao longo dos anos. Então, ensino fundamental, ensino médio, de 2007 até 2013. Aqui no gráfico, se vocês observarem em azul, tá o ensino fundamental, em laranja, ensino médio, e aí eu fui marcando 2007, ensino fundamental 0,93, tá aqui. Ensino médio 0,81, tá aqui. Marquei os pontos, tá? 2008, ensino fundamental 0,92, enquanto que o médio é 0,79. Faço isso com todos os anos. Observa, 2007, o ano. Se você traçar uma reta que seja vertical, você vai encontrar esses valores, tá? Se eu for lá no ano de 2012, traçar uma reta que seja vertical, eu encontro esses dois valores. Aí eu vou saber, 2012 no ensino fundamental tá bem próximo do 0,9, né? E aqui no ensino médio, lá em 2012, também tá bem próximo do 0,7. Dá para eu conseguir ver sem ter essa tabela. Depois que eu marquei todos os pontos, o que eu faço? Eu traço a linha, por isso que ele é chamado de gráfico de linha. Então, ele é muito utilizado quando a gente tem uma evolução através do tempo, né? Contada por meio do tempo. Depois a gente tem o gráfico de barras. O gráfico de barras são retângulos, né? São formados por retângulos, só que eles são dispostos horizontalmente, tá bom? Os retângulos eles têm que possuir sempre a mesma altura, e aí os comprimentos eles são respectivos àquilo que a gente está estudando, a quantidade que foi obtida na pesquisa. É muito utilizado para séries geográficas e para séries específicas. Então, eu trouxe um aqui para vocês, Então, esse vai ser na horizontal. Principais causas de sucesso de uma empresa segundo os pequenos empresários. Então vamos lá. Percentual de resposta. Então, a gente viu aqui, o primeiro, capacidade de correr risco. Deve ser mais ou menos uns 15%. Tá vendo que está entre 10% e 20%? Então, 15%. Aproveitamento das oportunidades. Está um pouquinho menos de 20%, deve ser uns 18%. Perseverança do dono, também um pouquinho menos de 20%, deve ser 19%. O dinheiro que está ali no negócio foi uns 20%. O bom conhecimento do mercado. Vocês observam, gente, que cada barrinha dessa aqui, o comprimento dela, na verdade, é respectivo com a quantidade de pessoas que respondeu, ou com a porcentagem, tá? Que respondeu, que participou da pesquisa. Agora a gente vai ver o gráfico de colunas. O gráfico de barras e o de colunas é basicamente a mesma coisa. O de barras são retângulos na horizontal, enquanto que o de colunas são retângulos na vertical. Da mesma forma, a base deles, todos eles têm que ter o mesmo tamanho na base, enquanto que a altura vai ser proporcional aos dados que nós pegamos, que nós coletamos na nossa pesquisa. No gráfico de colunas, vocês têm que observar que existe um espaçamento entre uma coluna e outra, tá? Algumas vezes elas são em 3 dimensões, igual essa, outras é só o retângulo comum. Não tem problema, pode fazer qualquer um dos dois. A única coisa é que tem que ter um espaço entre eles, e é sempre o mesmo espaço. Então, se você construir um gráfico, por exemplo, na base do seu retângulo você pôs 1,5 cm. Então, todos eles têm que ter 1,5 cm. O espaço entre um retângulo e o outro você colocou de 1 cm. Então, todos os espaços têm que ser de 1 cm, tá bom? Tem que ter um padrão e seguir o mesmo padrão. Agora, o gráfico de setores. O gráfico de setores também recebe o nome de gráfico de pizza. E, na maioria das vezes, ele é utilizado quando a gente quer trabalhar com porcentagem.
Então, é alguma parte que está relacionada com o todo. Então, sempre que for porcentagem, a gente usa o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, como se distribuem as terras no Brasil, então em valores aproximados, né? Vocês vão observar pelas cores, ó. Se a gente pegar, por exemplo, esse amarelo, que é 23,5%, é só eu ir na legenda e vejo amarelo, pastagens, que equivale a 200 milhões de hectares. Então, 23,5% das terras do Brasil estão destinadas para as pastagens. Agora eu quero ver, por exemplo, essa maior, 41,1. O que será que é esse 41,1? É o vermelho. Vou lá na legenda e observo, o vermelho mais escuro. É a floresta amazônica. Então, 41% do território do Brasil está destinado para a floresta. Isso equivale a 350 milhões de hectares. O gráfico de setores é legal que a gente pode fazer comparação entre as porcentagens, né? Fica bem fácil de entender. Agora a gente vai falar sobre gráficos em coordenadas polares. Esse gráfico, ele também pode ser chamado de gráfico de dispersão. E como que ele é feito? Ele é representado por alguns pontos que são unidos por segmentos de reta, tá bom? Primeiro a gente tem um gráfico de dispersão unidimensional, que é para uma variável só. Então a variável foi número de filhos, então a gente viu quantos filhos tem cada casal. Então olha lá. 4 casais não têm nenhum filho. 5 casais têm apenas um filho. 7 casais possuem 2 filhos. 3 casais possuem 3 filhos, enquanto que um único casal possui 5 filhos. E o número 4, professora? Na verdade, não precisou nem ser marcado, né? O número 4 não tinha uma quantidade de casal que tinha 4 filhos, então nem foi marcado. Tudo bem, meninos? Então, o gráfico de dispersão unilateral é esse daí, unidimensional é esse, tá? Agora, a gente pode ter também o gráfico de dispersão quando eu traço segmentos de reta, que seria esse daqui. Parece uma teia de aranha, né? Então, ó, o movimento mensal de compras de uma agência, no ano de 1972. Então, eu fui lá e fui marcando, ó. Observa que aqui no centro é o 0, depois aqui o 5, essa circunferência aqui é o 10, aqui é o 15, aqui é o 20. Observa o que aconteceu, por exemplo, no mês de janeiro. No mês de janeiro está aqui a marcação entre 10 e 15. E no mês de fevereiro? No mês de fevereiro também está entre 10 e 15, mas um pouquinho mais para cima. No mês de março também. Agora, no mês de abril, baixou um pouquinho. No mês de maio está exatamente no 15. No mês de junho chegou bem próximo ao 20. Vai observando todos eles. E aí, o que eu faço? Depois que eu tracei, que eu coloquei todos os pontos, eu faço uma reta. Eu vou ligando todos os pontos por segmentos de retas. Então, esse daqui acaba sendo o meu gráfico de dispersão. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o histograma. O histograma a gente vai ver também mais à frente. Vai ter uma aula que a gente vai falar muito sobre ele, mas eu quero falar para vocês o que é. O histograma ele é um gráfico também de retângulos, né, na vertical, todos os retângulos que são justapostos, ou seja, um do lado do outro, e ele é muito utilizado para a tabela que tem frequência, distribuição de frequência, ainda mais quando a gente tem intervalos abertos e fechados. Então, quando a gente for estudar as distribuições de frequência, a gente vai estudar o histograma em separado, mas eu trouxe 2 exemplos para vocês. Observa aqui o primeiro. O histograma de uma variável de altura. Então, aqui eu trouxe, ó, a quantidade de pessoas, né, a porcentagem no caso, e aqui as alturas. Se vocês observarem, todos os retângulos são justapostos. O que significa isso? Um ao lado do outro sem espaço. Não posso deixar espaço. Lembra que o gráfico de colunas, eu falei para vocês que podia deixar espaço? Que sempre era o mesmo espaço entre uma coluna e a outra? Então, no histograma a gente não deixa espaço. A gente junta, por isso que a gente fala justapostos, todos os retângulos, tá? Aqui mais uma, porcentagem de acidentados, por exemplo. Então, aqui embaixo, ó, tá variando o primeiro retângulo de 20 a 25, foram 16%. De 25 a 30 anos, foram 18%. De 30 a 35, e assim vai. Observe que conforme vai diminuindo a idade, a porcentagem de acidentados também diminui, né?
Agora eu trouxe um gráfico, ele é bem legal, eu acho, é um dos gráficos interativos mais fáceis de entender e o jeito com que ele é feito, ele é legal da gente estudar e ele traz significado e além do significado matemático e estatístico, ele deixa um estudo bem bonito, que são os pictogramas. O que são os gráficos pictóricos ou os pictogramas? São aqueles gráficos onde a gente tem figuras para representar as proporcionalidades do fenômeno. Então, a gente não tem retângulo, a gente não tem um gráfico de pizza, não é nada disso. Então, vai depender, por exemplo, daquilo que eu estou falando. Então, se eu estou falando, por exemplo, da quantidade de chuva que tem ocorrido no Brasil no mês de junho, vamos supor. Então, num mês choveu de um ano para o outro, de um mês choveu mais do que outro. Então, eu posso fazer a representação do mapa brasileiro com mais água e o outro com menos água. Olha aqui, mesma coisa, olha a ideia. Quanto se gasta de água por dia? Esse é o nosso título do gráfico. Aí tem um subtítulo, que é essa explicação aqui embaixo, para vocês entenderem. 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. Aí olha lá, o consumo humano de água no mundo. Observa que o que ele fez para representar nesse pictograma? Uma pessoa cheia de água. Então, sem saber ler, você já saberia, por exemplo, que esse país, que no caso é o Canadá, é um que tem maior consumo de água. Enquanto que esse aqui, que é um país africano, ele tem bem menos quantidade de água. Olha aqui a quantidade de água, tá lá no pé. E aí, se eu vou procurar o Brasil, onde que eu acho? O Brasil tá aqui, ó. Olha a quantidade de água gasta por dia por cada pessoa. Então, dá para você fazer a comparação entre as pessoas através desse gráfico, que é bem divertido. Existem também os gráficos comparativos. O que são os gráficos comparativos? Na verdade, a gente tem como se fosse dois gráficos em um, ou mais, né? Então, a gente faz o quê? Comparações por meio das nossas barrinhas ou das nossas colunas. Na maioria das vezes, a gente usa de colunas, tá? Que fica mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, a gente fez aqui um gráfico que faz a comparação da remuneração atual, o reajuste segundo um piso salarial, a proposta do governo e a proposta do Fundeb. Então, esse aqui é um reajuste dos salários dos professores. Então, se o professor tem nível médio, olha quanto era a remuneração atual, quanto que era a proposta do Fundeb, quanto que o governo estava propondo e quanto que era o reajuste segundo o piso salarial da CNTE. Se o professor tinha graduação, as mesmas coisas. Se o professor tem, além da graduação, uma especialização, as mesmas coisas. Se o professor possui o mestrado e se o professor possui o doutorado. Então, aí dá para vocês verem quanto que é a remuneração atual, quanto que é a remuneração com reajuste, quanto que é a remuneração que o governo gostaria de dar, que inclusive é menor que o salário atual, né? Isso daqui é a proposta do governo. E quanto seria a proposta do Fundeb, tá? Então, gráfico comparativo, o próprio nome já fala, a gente consegue fazer comparações no próprio gráfico. Trouxe aqui algumas referências para vocês podem dar uma estudada, observar, tá bom? Olhar para fazer os exercícios. E eu espero vocês na próxima aula. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.